Baseado nas tecnologias atuais e nos protótipos que estão sendo desenvolvidos, aliado aos grandes avanços tecnológicos dos últimos anos, nós podemos criar estimativas de como estará o mundo em 2040. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. 20 tecnologias que nos esperam em 2040. Depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! A inteligência artificial vai dominar a indústria da educação até 2040 e pode assumir partes significativas do sistema educacional. IAs professores podem começar a surgir já em meados de 2030. Uma das opções será os alunos terem acesso a essa nova educação por meio de dispositivos de realidade virtual ou aumentada, onde a IA poderá oferecer os ensinos a cada aluno de forma personalizada, com base nas informações fornecidas, mas também com dicas verbais ou até mesmo físicas. Por exemplo, uma IA professora pode perceber o que faz um determinado aluno prestar mais ou menos atenção apenas observando o dilatar das suas pupilas e, com isso, alterar o método de ensino até que o aluno em questão esteja profundamente envolvido no que está aprendendo. Com base nesses parâmetros, a IA vai criar uma grade escolar dedicada a cada aluno de forma individual, talvez até mesmo direcionando as pessoas para futuras profissões em que cada um possa dar o seu melhor para a sociedade. Os custos da educação vão ser reduzidos a quase nada, fazendo com que mais e mais cidadãos possam ter acesso ao ensino de alta qualidade e padronizado. Em 2040, essa tecnologia pode se tornar bem difundida e convencional. E o futurista chamado Ray Kurzweil previu que em meados da década de 2030, o córtex humano começará a ser conectado à nuvem. E possivelmente, até 2040, essa previsão pode se tornar realidade. A interface cérebro-computador pode melhorar muito em relação às que existirão em 2030. E elas vão ser usadas para interações do dia a dia, mas também podem se tornar acessórios padrão para fones de ouvido ou óculos de realidade virtual ou aumentada, incluindo capacetes VR de alto custo que oferecem experiências completamente imersíveis. E algumas interfaces cérebro-computador, é claro que vão ser totalmente implantáveis para objetivos médicos. Mas quando se tratar de entretenimento, as pessoas poderão usar essa tecnologia para controlar os personagens e objetos em ambientes virtuais com muita precisão. Os estúdios de games já terão integrado essa opção na maioria dos seus jogos. Por exemplo, nos jogos Star Wars ou Matrix, controlar objetos com a mente seria extremamente relevante. Esta tecnologia vai se tornar fundamental para a vida cotidiana em 2040. As grandes empresas de tecnologia farão contribuições significativas para a ampliação do metaverso e vão trazer a grande massa de pessoas da maioria das faixas etárias e demográfica. Provavelmente, o envolvimento médio de uma pessoa no metaverso será maior do que o atual tempo dedicado à internet. As pessoas de 2040 poderão ter avatares realistas em 3D e com riqueza de detalhes. A quantidade de roupas e acessórios que poderão usar ali dentro será absurda. Todas elas serão pré-definidas e também terão muitas opções de estilos de cabelos e barbas. Nas casas do metaverso, além de você escolher a mobília e a decoração, poderá também determinar onde cada porta irá te levar dentro do mundo virtual. Uma levará direto ao seu trabalho, outra à casa de um amigo, outra a lojas, enfim. A configuração ficará por conta de cada usuário. A versão virtual de cada pessoa poderá ser acessada através de vários dispositivos, como óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, smartphones, smartwatches. Estes são alguns dos exemplos. Assim como a atual internet, o metaverso não vai ser apenas um modo de entretenimento. Ele vai maximizar todas as áreas. Por exemplo, consultar um personal trainer, assistir um palestrante, ir ao supermercado, tudo isso será de forma
forma digital. As pessoas não terão a obrigação de sair da sua casa para realizar essas tarefas. Além disso, poderemos ter holograma de cada usuário em locais específicos do mundo real. Isso tudo juntamente com animações em 3D, que poderão até mesmo ser reprisadas a qualquer momento. Assistentes virtuais como a Google Lambda serão comuns nesse futuro em que nós estamos falando. Ao invés de digitar o que nós queremos saber nos mecanismos de pesquisa, bastará falarmos com a assistente virtual e ela dirá em alto e bom som exatamente o que nós queremos saber. Quando esta tecnologia estiver em desenvolvimento avançado, ela poderá treinar a assistente virtual com base nos dados de textos ou até mesmo com os dados de imagens dos principais sites e publicações em redes sociais já postados em toda a história digital da humanidade. Dessa forma, poucas perguntas ficariam sem respostas. E também, as suas respostas poderiam ser personalizadas à medida que a assistente virtual for aprendendo os nossos interesses e objetivos. Com o tempo, ela irá prever constantemente o que nós estamos querendo saber e fazer sugestões ao longo do nosso dia. Ao invés de digitar frases ou dizer "Ok, Google" e pesquisar algo, poderemos interagir com caracteres 3D na maioria dos ambientes virtuais ou até mesmo hologramas criados para dispositivos de realidade aumentada. E essas assistentes virtuais poderão ser totalmente personalizadas com a aparência e a voz desejada pelo usuário. Supercomputadores quânticos estarão disponíveis para o público em geral, tanto na nuvem quanto em unidades físicas. Esse avanço vai revolucionar a forma como nós resolvemos problemas de otimização e treinamos os algoritmos de aprendizado. Também vai nos ajudar a entender melhor os processos físicos da natureza em nível subatômico. Veículos autônomos de nível 5 podem surgir até 2040. Neste nível, os veículos poderão operar sem nenhuma intervenção humana. No entanto, o principal fator que vai acelerar esse desenvolvimento serão as cidades e distritos construídas especificamente para serem 100% compatíveis com esses veículos. Isso pode envolver a delegação de partes específicas da cidade apenas para esses veículos autônomos e partes específicas apenas para os pedestres. Isso com certeza vai reduzir e muito as chances de acidentes. Uma outra tecnologia que será usada para auxiliar a navegação dos veículos serão os muros de proteção com os sensores embutidos. Dessa forma, cada veículo será rastreado em uma rede interconectada, e à medida que esses tipos de rede forem evoluindo, elas vão rastrear todos os veículos e interligar com os dados de semáforos, placas de trânsito, condições da pista e outros detalhes que farão as estradas urbanas mais seguras e confiáveis nas primeiras cidades 100% inteligentes. Os robôs de serviço neste futuro podem chegar a 1 milhão de unidades em todo o mundo. E a cada ano, a quantidade vai crescer rapidamente. Os robôs de serviço geralmente são separados em duas categorias: os pessoais e os profissionais. O primeiro grupo realiza tarefas como aspirar o pó da casa, cortar a grama, lavar a louça, entreter as crianças como brinquedos e até mesmo animais de estimação robótico. Agora, os robôs de uso profissional serão para fins comerciais e normalmente são operados e monitorados por pessoal devidamente treinado. Por exemplo, robôs médicos realizando cirurgias, robôs bombeiros combatendo incêndios, máquinas de patrulhamento de segurança, de limpeza pública e até mesmo de entregas. Essas são algumas das áreas de atuação. Robôs industriais evoluídos também desenvolverão um papel importante na sociedade, especificamente quando se trata de fabricação em grande escala. Graças à inteligência artificial, os robôs de 2040 poderão instantaneamente reconhecer e interagir com inúmeros objetos enquanto eles fornecem informações em tempo real para os clientes. Por causa desses robôs, os trabalhos de fabricação que exigem mão de obra humana praticamente vão deixar de existir nos Estados Unidos. E isso vai acontecer por causa da melhoria exponencial que irá ocorrer nas tecnologias de sensores, na computação em nuvem que vai permitir um melhor aprendizado das máquinas e em diversas outras áreas.
Os aviões hipersônicos finalmente podem entrar em serviço após décadas de pesquisas e desenvolvimento. Essas novas gerações de aviões deverão entrar em rotas comerciais. Este tipo de aeronave pode atingir a velocidade de cruzeiro Mach 5 facilmente, o que quer dizer que ele será 5 vezes mais rápido que uma aeronave atual, atingindo 5 vezes a velocidade do som. Os aviões hipersônicos podem voar de Nova York para Califórnia em apenas 30 minutos e de Nova York para Londres em menos de 4 horas. As vantagens desta tecnologia são inúmeras. Por exemplo, são bem mais leves que um Boeing 747 e emitem muito menos ruído no momento da decolagem. A única desvantagem considerável é que teriam de desenvolver novas janelas para não exceder o peso. E uma solução mais fácil e talvez mais agradável seria substituir as janelas por telas de entretenimento mostrando imagens aleatórias de paisagens ou até mesmo imagens de câmeras acopladas à fuselagem. A primeira base lunar permanente poderá ser instalada na segunda metade da década de 2030. Governos, em parcerias com empresas privadas, projetam criar bases na Lua para estabelecer a presença humana definitivamente no nosso satélite natural. Esse feito será parcialmente motivado pelo planejamento da indústria de mineração de asteroides, que poderá gerar trilhões de dólares de receitas ao longo da próxima década. A impressão 3D tornará a construção dessa base lunar muito mais barata e fácil do que os métodos convencionais. Novas ferramentas, peças de reposição e até mesmo componentes para edifícios inteiros poderão ser forjados usando rocha e poeira da superfície lunar. Esta futura base possivelmente será liderada pela NASA com contribuições de outras agências espaciais do mundo inteiro e empresas privadas. Mas a China também tem condições de preparar a sua própria base lunar em colaboração com a Rússia. As terapias baseadas na genética poderão minimizar muito as doenças. Tecnologias como impressão de órgãos e vasos sanguíneos em 3D, nanopartículas e nanorobôs podem ser a chave para curar várias doenças que assolam a humanidade há tempos. Formas de curas que são impensáveis hoje podem ser bem comuns em 2040. A anemia falciforme e certas formas de cegueira, por exemplo, podem se tornar totalmente curáveis com o uso desta abordagem. O câncer, que muitas vezes mata em pouco tempo, ou um ataque cardíaco que é repentino, podem se tornar problemas do passado com a implantação da terapia genética. Os nanotubos de carbono podem começar a ser produzidos com muita qualidade após décadas de pesquisa com um novo processo desenvolvido para sintetizar esses nanotubos. Esse material obtido tem o diâmetro na escala de nanômetros, e um nanotubo pode consistir em uma única folha de átomos de carbono ou múltiplas camadas dessas folhas, todas juntas para formar uma espécie de tubo oco. Essas estruturas têm o potencial para atingir milhares de quilômetros de comprimento, e elas também são capazes de ser centenas de vezes mais fortes que o aço. Os nanotubos de carbono podem ser utilizados em diversas situações. Por exemplo, fabricação de coletes à prova de balas, roupas à prova d'água, peças ultra leves para carros, aviões ou até mesmo naves espaciais. E falando em espaço, os nanotubos também poderão ser usados para criar estruturas, trajes que protejam os exploradores espaciais da radiação. Sem mencionar componentes eletrônicos, filtros de água, enfim, as aplicações dessa tecnologia são muitas. Inclusive, alguns mais aficionados dizem que poderia ser construído um elevador espacial com esse material. Neste caso, apenas uma especulação bem otimista. A mineração de asteroides e até mesmo da Lua pode se tornar uma prática rotineira até 2040. A utilização de recursos espaciais como metais e minerais preciosos pode se tornar uma próxima grande novidade dos empreendimentos fora da Terra. Também tem bastante espaço para o crescimento em termos de inovação e riquezas no decorrer dos anos até 2040. No começo, a mineração de asteroides pode representar apenas uma pequena fração dos commodities globais, mas é amplamente esperado que englobe uma porcentagem substancial do mercado de commodities nas próximas décadas, graças à mineração de luas e asteroides. Sem mencionar o ego de alguns bilionários que pode acelerar esse processo em busca de ser o primeiro trilionário do mundo.
O primeiro supercomputador de escala zeta tem tudo para estar em operação em 2040. Esse computador será 1 bilhão de vezes mais poderoso que o mais rápido supercomputador dos nossos dias. Este sistema seria focado em dados, ou seja, seria otimizado para lidar com volumes de dados extremamente grandes. Pode também ser descentralizado. Isso significa que seria composto por milhões de componentes menos poderosos e todos trabalhando juntos para formarem um hipercomputador coletivo. E com certeza, também seria muito mais rápido que qualquer máquina atual. No futuro, os robôs vão dominar os campos de batalhas. Máquinas de combate autônomas com alta mobilidade poderiam ser implantadas juntamente com os militares na linha de frente. Essas máquinas com tecnologia avançada de visão poderiam mirar com precisão acima da humana e poderão ter consciência da situação acima dos padrões humanos. Devido aos seus poderosos sensores GPS e visão térmica, nenhum humano teria qualquer chance de derrotar uma máquina dessas usando as abordagens convencionais. E além disso, se necessário, poderão ser usadas por semanas ou meses a fio, sem precisar dar manutenção. É desta tecnologia e deste tipo de utilização que eu tenho medo. O poder de fusão tem grandes chances de se tornar comercial em 2040, estando amplamente disponível. O maior projeto relacionado à fusão nuclear, chamado de Reator Experimental Nuclear Internacional, provavelmente se tornará funcional em meados da década de 2030. E ele será capaz de ter uma produção sustentável de 500 milhões de watts. Isso é comparável à produção de energia de uma usina convencional. As vantagens desse projeto são os custos bem menores de produção, material abundante presente na natureza, quantidade de resíduos radioativos insignificantes e os gases que causam o efeito estufa seriam reduzidos drasticamente. Além disso, quando chegarmos a 2040, um reator com tecnologia melhorada estará disponível, melhorando exponencialmente esses resultados. A energia solar baseada no espaço, até 2040 pode perfeitamente ser viável para uso comercial. O projeto consiste em captar a energia do Sol diretamente no espaço, depois enviá-la para a Terra para ser distribuída nas redes elétricas. Basicamente, vários grandes satélites serão colocados na órbita da Terra, e cada um deles pode ter nanotecnologia na sua superfície, criando um novo sistema de painéis solares com quase 3 km de tamanho. Estes captam a energia solar e depois irradiam para a Terra através de lasers. Aqui, grandes receptores colhem toda essa energia e a convertem em eletricidade utilizável. Uma das vantagens dessa abordagem é o fato de que esses satélites podem ser expostos ao Sol 24 horas por dia, ao invés de apenas metade dele, como acontece com os painéis solares aqui no solo. Por causa dos detritos espaciais, os painéis exigiriam blindagem de alta resistência, até mesmo usando compostos à base de nanotecnologia para essa proteção ou se auto-reparar quando necessário. É esperado que esse tipo de satélite seja instalado também nas órbitas da Lua e de Marte para fornecer energia elétrica às futuras bases nesses locais. E nos próximos 2 séculos, um número bem elevado desses satélites poderia orbitar a Terra, de forma que a grande parte da luz solar seria colhida e armazenada com tecnologias futuras. E também, esse seria um primeiro e pequeno passo para a humanidade se tornar uma civilização tipo 1, que usa toda a energia disponível em seu planeta. Essa tecnologia em 2040 será um divisor de águas na exploração do universo. Esse projeto terá o objetivo de localizar e estudar diversos planetas semelhantes à Terra em nossa vizinhança interestelar, que é apenas uma fração da grandiosa Via Láctea. Depois de pronto e totalmente operacional, esse telescópio de alta definição seria cerca de 100 vezes mais sensível que o telescópio James Webb e com capacidade de tirar fotos com resolução e detalhes impressionantes. A mineração de locais profundos nos nossos oceanos possivelmente se tornará uma realidade. Isso graças aos avanços na robótica. Até 2040, a construção de pontos de extração será feita usando robôs automatizados e/ou controlados remotamente de bases instaladas em navios na superfície. Estes serão também responsáveis pelo transporte de todo o minério trazido do fundo dos oceanos para a superfície, que será feito por meio de sucção hidráulica ou sistemas de linhas de caçambas contínuas. O foco principal dessas operações seria obter metais raros para serem usados como compostos em
uma ampla gama de equipamentos eletrônicos e também outras aplicações de alta tecnologia. E esse tipo de mineração será ainda mais útil se acontecer uma escassez de recursos até 2040. Inclusive, poderia ser comparado à importância do petróleo e gás natural nos nossos dias. O supercolisor de hadrons pode se tornar operacional esmagando partículas juntas em colisões de alta energia. Com essa tecnologia, será capaz de recriar as condições que existiam nos primeiros momentos do universo. Quanto mais energia no momento do impacto, mais para trás no tempo os cientistas conseguem simular. E também é mais provável que interações exóticas possam ser observadas. Essa tecnologia pode estar disponível já no fim da década de 2030. E o objetivo é melhorar muito o nosso conhecimento sobre partículas como o bóson de Higgs, matéria escura, teoria do Big Bang e, a longo prazo, ajudar na criação de tecnologias que permitem a manipulação de materiais em escalas menores que os nanômetros. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!